E vamos falar agora um pouco sobre a árvore graduada, tudo bem? Essa árvore ela vai ter esses campos aqui no nó, tá? Então tem o ESC, tem o DI, que são dos filhos da esquerda e da direita, respectivamente. Esse P aqui, ele é referente ao pai, ou seja, um ponteiro para o pai. Vai ser um pouco diferente lá da árvore AVL que a gente fez. Aqui a gente vai ter o pai agora, tá? Porque a gente vai fazer os algoritmos não recursivos, tudo bem? E utilizando o ponteiro para o pai fica bem interessante. Tem a chave, que é o campo normal, e tem outro campo que é o posto, que seria semelhante ao BAU lá da nossa árvore AVL, que no caso da nossa graduada é posto, tudo bem? Então agora começando a definição, uma árvore ela é graduada se para todo, aqui é um para todo, né? Para todo vértice V, né? A gente tem essa primeira propriedade aqui, que se esse V é externo, ou seja, é um nó que ele é, nesse caso aqui, nulo, eu vou dizer que o posto é igual a zero, tudo bem? Então, o posto desse cara é igual a zero. Então, lembrando que esse externo aqui é exatamente o que eu falei, seria equivalente ao nó nulo, tudo bem? É estranho você falar que um nó nulo ele tem alguma coisa, né? Tipo assim, de modo geral, a gente considera que o nó nulo ele não aponta para ninguém, tudo bem? Aqui a gente está considerando que ele aponta para um lugar sim, e o posto desse lugar que ele está apontando é igual a zero, tudo bem? Segunda propriedade é a seguinte: se V é pai de nó externo, então a gente tem que o posto dele é igual a 1. Ok? Então, se o cara for externo, ele é 0, e se ele for pai de algum nó externo, ele é 1. Tudo bem? Então, você tem 0 e 1 aí entre uma folha, um nó externo, né? Um nó nulo, e um pai de um nó externo. Tudo bem? Então, a gente tem que o posto desse cara vai ser igual a 1. Terceira propriedade, se V possui um pai, eu estou chamando esse pai aqui de W, tudo bem? Então, a gente tem que o posto do pai, ele pode ser igual ao posto do V, que é o filho, né? Ou então, o posto do filho mais 1, ok? Então, se você tem um cara que é pai de um certo V, aí você tem que o posto dele é igual ao posto do filho dele, ou então o posto do filho dele mais 1. Ok? Então, a gente tem essa terceira propriedade aqui. Aí, a nossa quarta propriedade é se V possui um avô, ou seja, o pai do pai desse nó. Eu estou chamando ele de A aqui. Então, a gente tem que o posto dele, que é o do V, ele é estritamente menor do que o posto do A, ou seja, do avô dele, ok? Então, aqui a gente percebe o seguinte, que ele não pode ser igual, tá? Então, se você tem um neto aqui, no caso é o V, o posto do neto de um cara ele tem que ser estritamente menor, ou seja, ele não pode ser igual, ok? O pai ele pode ser igual sim, ou então ele pode diferir no máximo em 1, ok? Só que entre avô e neto não, né? Tem que ter uma diferença, tudo bem? Eles não podem ser iguais, não. Então, basicamente, essas aqui são as propriedades de uma árvore graduada. Se para todo nó V isso aqui é válido, então a gente tem que essa árvore ela é graduada, tá? Agora vamos ver aqui um exemplo aqui, né? Deixa eu colocar esse exemplo aqui um pouquinho mais em cima aqui. Pronto, dois exemplos aqui. Você tem aqui essa árvore aqui e você tem essa árvore aqui, tudo bem? Então, o nosso objetivo aqui é colocar os postos, tudo bem? De forma que sejam aceitas todas as propriedades da árvore graduada, tudo bem? Então, para o vídeo aí, pausa um pouquinho. Bem, lembra basicamente posto de folha, nó nulo. Aqui no caso eu estou considerando que esses aqui, ó, esses que estão aqui sendo quadrado, né? Você vê que os outros estão sendo redondos. Então, esses caras aqui são os nulos, tudo bem? Então, ó, esses caras têm que ter posto 0, ok? Os pais deles têm que ter posto 1 obrigatoriamente.
Aí depois, entre pai e filho, o pai de um nó, ele pode ter o mesmo posto do filho ou posto do filho mais um, tudo bem? Pode diferir no máximo o nó do pai e o do filho. E o do avô, né, entre avô e neto, eles têm que diferir sempre, tudo bem? Eles não podem ser iguais, não, tudo bem? Então, pausa o vídeo, pense aí como é que você colocaria os postos aqui de cada nó em cada uma dessas duas árvores aqui. Então, ó, vamos colocar aqui para ver se a gente consegue. Vamos primeiro para essa árvore aqui, ok? A primeira coisa é o nó nulo, né? Ele vai ter posto 0. Então, eu vou colocar simplesmente 0 aqui, ó, em cada nó que seja nulo, ok? Depois, eu sei que os pais desse cara aqui tem que ter nó 1. Aliás, tem que ter posto 1. Então, eu vou colocar 1 aqui, ó. 1 em cada pai aqui desses nós aqui, tudo bem? Agora, os outros é o seguinte. Os outros, eu vou ter que usar aquelas outras propriedades, tudo bem? De que, tipo, esse cara aqui, eu sei que ele pode ter o mesmo posto lá dos filhos dele, tudo bem? Ou então pode ser o posto do filho mais 1. Eu sei que aqui esse filho aqui tem posto 1, então esse cara aqui pode ser 1 ou pode ser 2 também. Tudo bem? Agora ele pode ser 1 ou 2. Esse cara aqui, ó, a gente tem o seguinte. A gente tem que esse cara aqui ele tem posto 1. Então, esse aqui ele poderia ser posto 1 ou 2 por conta desse filho aqui, tá? Agora, levando em consideração esse outro camarada aqui, ó, aí como é que ficaria? Porque é o seguinte, por esse filho da esquerda dele aqui, a gente tem que ele pode ter o 1, né? Só que a gente percebe que ele é avô desse camarada aqui, né? Ó. Como ele é avô desse camarada aí que tem 1, ele tem que diferir desse neto dele aí. Ele não pode ser igual a ele, não. Ou seja, ele não pode ser igual a 1, não. Então, aqui a gente já descarta essa possibilidade aqui, ó, desse camarada ser 1. Como ele pode ser 1 ou 2 por conta desse camarada aqui, e não pode ser 1 por causa lá do neto dele, então a gente só fica com uma opção para ele que é o 2, tudo bem? Então aqui, de fato, eu vou apagar aqui e tal, e vou colocar o 2 logo aqui, ó. Então aqui eu fico com 2 aqui. Tudo bem? Vamos agora para a nossa raiz aqui. A raiz, ela tem 2, tudo bem? E ela tem 1 aqui. Tudo bem? Então, se fosse por conta desse camarada aqui, ó, eu poderia colocar 1 ou 2. Ok? Porque pode ser o valor do filho ou o valor dele mais 2. Esse camarada aqui, que é o filho lá da esquerda, lá da minha raiz, ele diz o quê? Que pode ser igual a ele, 2, ou pode ser ele mais 1, ou seja, 3. Então, aqui você tem a possibilidade de ser 2 ou 3, e aqui você tem a possibilidade de ser 1 ou 2. Lembrando que tem que satisfazer as duas condições. Então, para satisfazer as duas condições, o posto tem que ser igual a 2 aqui nesse caso, tudo bem? Porque pode ser 2 tanto por causa do filho da direita quanto do da esquerda, tudo bem? Então, 1 não pode ser, porque senão essa propriedade aqui não vai ser válida lá para o filho da esquerda, tudo bem? E não pode ser 3, porque não vai ser válido lá para o nosso filho da direita. Então, aqui no caso, só resta 2. Então, esse camarada ele vai ter posto 2, tudo bem? Então, aqui eu tenho um posto 2. E esse aqui de baixo, como é que ele fica? Que ele pode ser 1 ou 2, né? Agora a gente vai ter que decidir aqui o que é que ele vai ser, né? Lembrando que ele é 1 ou 2 por causa ou do filho da esquerda ou do filho da direita, tanto faz, porque eu posso ter igual a ele, ou então a ele mais 1, tá? Um deles, na verdade, né? Porque qualquer um aqui, na verdade, é igual a 1, tanto faz, né? Então eu vou ter essa conclusão aqui. Só que esse cara aqui, ó, ele é neto desse aqui de cima. Tudo bem? Então, aqui eu tenho o avô dele igual a 2. Ou seja, ele não pode ser igual a 2.
tudo bem? Porque o avô dele é igual a 2, ok? Então aqui eu vou descartar essa possibilidade aqui dele ser igual a 2. Disso só vai restar uma possibilidade, que é ele ser igual a 1, tudo bem? Então, esse cara aqui vai ser igual a 1. Mas será que deu problema com o pai dele? Então, aqui, igual a 1, será que deu problema com o pai dele? Não, né? Porque o pai dele fica com o posto dele mais 1 e ainda é válido. Ou seja, essa árvore aqui, de fato, ela é graduada, ok? Agora, vamos ver essa árvore aqui do lado aqui agora, tudo bem? Então, vamos ver aqui agora. Então, a primeira propriedade que a gente vai colocar vai ser a das folhas, tudo bem? Ou seja, dos nós externos. Vou colocar 0 em cada um deles aqui, estou colocando 0. E o pai de nó externo tem que ser igual a 1. Aí eu vou colocar 1 aqui em cada pai de nó externo, tudo bem? Então, só aqui a gente vê que deu problema, porque eu já apliquei as duas propriedades que eu tinha, né? Dos nós externos ser igual a 0 e pai de nó externo ser igual a 1. Aí aqui deu problema onde, professor? Se você for pegar esse cara aqui, ele é avô desse aqui de baixo, né? E pai, e avô e neto, eles não podem ter o mesmo posto. Okay? Como eles não podem ter o mesmo posto, eles têm que diferir. Ou seja, se esse cara aqui é igual a 1, esse aqui deveria ser pelo menos 2. Tudo bem? Ele deveria ser pelo menos 2, ele não pode ser igual a 1. Só que está conflitando no fato dele ser pai de um nó externo, e pai do nó externo tem que ser igual a 1. Então, ele tem que ser igual a 2 e tem que ser igual a 1. Isso não pode, tudo bem? Então, aqui, nesse caso aqui, essa árvore ela não é graduada. Então, aqui é um exemplo de árvore não graduada, tudo bem? Não é... Opa, deixa eu botei, foi com M aqui. Não é graduada. Ok? Então, esse aqui é um exemplo de árvore não graduada. Agora a gente vai ver a definição também da árvore rubro-negra. Depois a gente compara aqui com a árvore graduada. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Então, aqui na árvore rubro-negra, a gente tem esses campos aqui no nó. Tudo bem? A gente tem o ESC, o DI normal, o P do pai, a chave e a cor. Tudo bem? Aqui a gente vai dar uma cor para cada vértice. Lá na VL a gente tinha o BAL, lá na graduada a gente tinha o posto, e aqui a gente vai ter a cor. Tudo bem? Que basicamente a gente tem que colorir com duas cores, que são vermelho e preto. Tudo bem? Então tem por isso que é a nossa árvore rubro-negra. Ok? Então vamos lá. Para ser a árvore rubro-negra, a gente tem que, para todo vértice V, a gente tem que ter algumas propriedades. Ok? Primeira propriedade é se V é nó externo, então ele tem a cor negro, tudo bem? Ele é negro. Se B, a nossa segunda propriedade que é a B, tudo bem? Os caminhos de V para os seus descendentes nó externos possuem idêntico número de nós negros. Isso aqui quer dizer o quê, pessoal? Se você tem o V aqui, ok? Aí ele tem um caminho que chega até um nó externo. Aí tem outro caminho que chega até nó externo. Se você contar a quantidade de nós negros que tem aqui nesse caminho, tudo bem? E aí, por exemplo, dá 10. Aí, nesse outro caminho aqui também, que vai para outra folha, tem que ter exatamente 10 nós negros, tudo bem? Isso é válido para qualquer outro caminho que chegue até uma folha, ok? Então, todos os caminhos aqui que você pegue desse cara V até uma folha, eles têm que ter a mesma quantidade de nós negros. Tudo bem? Essa aqui é a propriedade mais chatinha que tem, a mais complicada que tem para a gente, né? Porque a gente vai ter que se importar muito com isso daqui quando a gente for fazer a implementação, tudo bem? Quando a gente for fazer o inserir e o remover, tá? Então vai ser um pouquinho complicado. Mas a gente consegue fazer. A propriedade C. Se V é rubro e não
é raiz, ou seja, se ele não é raiz, ele tem um pai, tudo bem? Ou seja, se V ele tem um pai e ele é rubro, você tem certeza que o pai dele é negro, ok? Então, se você tem o cara que é vermelho, que é rubro, e ele tem um pai, então o pai dele obrigatoriamente tem que ser negro, ok? Isso para não acontecer o quê? Para você não ter um 9V que seja rubro, né? Eu vou colocar aqui um 9V que não seja rubro e outro acima dele que seja rubro, ou seja, eu não posso ter o rubro, né? Por quê? Porque o pai desse cara aqui, ele tem que ser negro, ele não pode ser rubro, né? Por quê? Porque ele é rubro, ok? Então, a gente não pode ter uma coisa desse tipo aqui, né? Agora, claro, negro a gente pode ter sim. A gente pode, não tem nenhuma regra até agora que impeça isso aqui não, tá? Mas o fato é, a gente não tem rubro. E D, isso aqui não é uma propriedade da árvore rubro-negra original, tá? Mas ajuda no nosso algoritmo, tá? Então, ajuda no nosso algoritmo sempre deixar a raiz na cor negra, tudo bem? Isso aqui vai ajudar a gente. Isso aqui não é uma propriedade não, tá? Mas ajuda muito a gente. Então, a gente vai buscar sempre deixar as nossas árvores rubro-negras assim, tá? Agora vamos pegar um exemplo, tá? De árvore rubro-negra, tá? O nosso exemplo pode ser aquele mesmo lá da nossa árvore graduada, tudo bem? Então, está aqui novamente o nosso exemplo, tá? Então, agora nosso objetivo é colocar as cores aí para obedecer aquelas propriedades. Tudo bem? Lembrando que todo nó externo tem que ser negro, se você não pode ter rubro, né? Entre pai e filho, né? Você não pode ter isso seguido. E a quantidade de nós negros de um caminho que vai de um certo nó até qualquer outro nó externo tem que ter a mesma quantidade de nós negros. Então, pausa o vídeo aí, pensa um pouquinho e tenta fazer essas árvores aqui, ok? A coloração dessas árvores aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou de novo pegar primeiro essa árvore aqui para fazer ela, ok? Então, vamos ver aqui o seguinte. Todo nó externo tem que ser negro, tudo bem? Então, eu vou colocar negro aqui em cada nó externo. Agora, é o seguinte, suponha que eu vá colocar aqui ó, um nó rubro aqui, né? Posso fazer isso? Posso. Só que isso vai me dar um problema, né? O quê? Por exemplo, como esse cara é rubro, então aqui vai ter que ser negro, né? Então, daqui ó, até aqui, eu tenho quantos nós negros aí? Tenho 2 negros, tudo bem? E daqui ó, até aqui, eu tenho também 2 nós negros, tudo bem? A raiz e tenho essa folha, né? Esse nó externo aqui como negro. Ou seja, para uma das propriedades fala o quê? Que a quantidade de nós negros em cada caminho que vai da raiz, né? Ou seja, de cada nó. Aqui, no caso, eu estou pegando a minha raiz. Até qualquer outro nó que seja externo, ou seja, esse nó externo aqui é um caminho que você pode pegar e esse outro aqui é outro caminho que você pode pegar. Eles têm que ter exatamente a mesma quantidade de nós negros. Ok? E aqui já bateu, né? Porque esse primeiro aqui você tem 2 nós negros e esse aqui você tem 2 também nós negros. Como aqui esse caminho todo aqui ele já foi pintado com tudo, eu não posso fazer modificação nele ainda. O que eu posso fazer é modificar as cores desse cara aqui. Então, nesse caso aí, para dar essa conta certa, né, de 2 negros para um lado e 2 negros para o outro, então os outros têm que ter, aqui nesse caminho tem que ser rubros, né? Então aqui tem que ser rubro. Só que, olha, isso não pode. Por quê? Porque aqui vai interferir naquela propriedade dizendo que se você tem um cara que é rubro, o pai dele tem que ser negro, tá? Então aqui já não dá. A gente já vê que se eu colocar rubro aqui, do outro lado vai ser difícil
conseguir mais nós negros lá nesse caminho aqui em específico aqui, tudo bem? Então é o seguinte, eu não vou colocar esse cara como nó rubro não, ok? Então ele vai ser negro, tudo bem? Vou colocar aqui a minha raiz também para ser negra também. Não é uma propriedade lá original, mas isso aqui ajuda a gente no nosso algoritmo. Tudo bem? Agora é o seguinte, eu tenho que olhar, se eu olhar para esse caminho aqui novamente, ó, deixa eu só voltar aqui. Se eu olhar para esse caminho aqui novamente, ó, eu vou ter um negro, mais outro negro, eu tenho 2, tudo bem? E aqui, ó, eu vou vir para cá. Então aqui eu tenho 3, tudo bem? Nesse caminho aqui eu tenho 3 negros e aqui eu tenho 2, ok? Como esse lado aqui ele já está cheio, eu não posso fazer modificação de nem botar negro e outro não. Então vou ter que me importar com esse outro caminho que está aqui, ok? Então esse caminho, ele tem que ter um negro a mais, né? Porque do lado de cá eu tenho 3 e aqui eu só tenho 2. Eu tenho que colocar um negro só para fechar a conta. Eu não posso colocar nem a mais nem a menos. Eu tenho que botar exatamente um nó negro. Então, a gente percebe que se eu colocar esse nó negro aqui, ó, se eu colocar aqui para ser negro, os outros 2 que estão aqui, eles vão ter que ser rubro-rubro. E isso não pode, né? Por quê? Porque o pai desse cara aqui, ele tem que ser negro, tudo bem? Porque ele é rubro, né? Esse cara aqui é rubro e o pai dele tem que ser negro. E aqui, no caso, ele é rubro, então iria interferir na nossa propriedade. Da mesma forma que se eu colocar esse cara aqui para ser negro, lembrando que eu estou pegando esse caminho aqui e estou colocando um negro a mais para fechar os 3, tudo bem? Porque eu tenho que contar 3 negros aqui. Então, se eu colocar esse cara aqui para ser negro, esses outros 2 aqui tem que ser rubro-rubro, ok? E não pode, tudo bem? Por quê? Esse cara aqui ele é rubro e tem um pai rubro e deve ser negro, tá? O pai dele aqui deve ser negro, não rubro, tá? Então, assim, eu não posso colocar negro aqui nesse cara também que não. Mas esse cara aqui eu consigo colocar, ó, esse aqui. Porque se eu colocar rubro nele, aí fechou, né? Aí fica negro aqui e negro aqui e fica tudo certo. Não, desculpa. Eu inverti, né? Se eu colocar negro aqui, aqui vai ficar rubro e aqui vai ficar rubro e vai fechar e vai ficar ok. Eu vou ter 3 negros aqui nesse caminho e isso não vai interferir em nenhuma outra propriedade, tá? É lá da nossa árvore rubro-negra. Então, eu vou fazer isso. Esse cara aqui ele vai ser negro e, consequentemente, esses 2 aqui tem que ser rubro. Tudo bem? Então, eu vou colocar ele para ser negro. Consequentemente, esses 2, esse aqui tem que ser rubro, né? Esse camarada aqui tem que ser rubro. Oh, Deus, espera ainda. Esse aqui tem que ser rubro. E esse aqui de baixo também tem que ser rubro. Ok? Então, o mesmo pensamento pode ser aplicado para esse caminho aqui, né? Tudo bem? Então, a gente pode concluir que esse cara aqui também tem que ser rubro. Tudo bem? Aqui, ó, esse caminho que vem assim, né? A gente ele tem que ter 3 negros, né? Tudo bem? Lembrando que eu estou pegando por esse caminho aqui, né? Tem que ter 3 negros. Nesse caminho aqui já tem todos desses aqui da raiz até aqui embaixo, e tem que ter a mesma coisa aqui nesses para o outro lado aqui, tudo bem? Então, aqui ele só tem 2 negros, né? Aqui você tem a raiz e tem essa folha aqui que é negro. Então, esse cara aqui ele tem que ser negro também, que é para fechar a conta dos 3 aí nesse caminho, tudo bem? Então, é isso que eu vou fazer, colocar ele para ser negro. Então, aqui eu já tenho a minha árvore rubro-negra muito bem colorida, obedecendo todas as propriedades. Então, de fato, essa árvore aqui ela é um exemplo de árvore rubro-negra. Agora, pensa um pouquinho nessa outra árvore aqui. Como é que você vai colorir ela para ela ser rubro-negra? Então, vamos lá. Ora, professor, vamos fazer logo aqui, tá? Então, pausa o vídeo e pensa um pouquinho, tá? Antes de prosseguir aqui. Então, a gente tem que... Todos os nós externos têm que ser negro. Tudo bem? Então, negro...
negro, negro e negro. Ok? E aí, vou colocar minha raiz também negra, né? Ok? Tanto faz ser rubro aqui ou não. Então, o que é que a gente tem aqui agora? A gente tem que esse caminho aqui que vai da raiz até a folha, né? Ele tem 2 negros, ok? Esse caminho que vai da raiz até a folha também tem que ter 2 negros, ok? Então, se ele tem que ter 2 negros, esse nó aqui tem que ser rubro e esse nó aqui tem que ser rubro, obrigatoriamente. Por quê? Porque aqui você já tem 2 negros daqui até aqui e outro caminho que vai da raiz até a folha tem que ter a mesma quantidade de nós negros sempre. Ou seja, esses 2 caras têm que ser obrigatoriamente rubro-rubro. E a gente sabe que a gente não pode ter rubro-rubro. Por quê? Porque se esse cara aqui é rubro, o pai dele tem que ser negro. Não pode ser rubro. Então aqui a gente vê que não dá para a gente colorir com rubro-negro, né? De modo que vá satisfazer todas as propriedades de árvore rubro-negra, tá? Então você pode até perceber aqui, ó, que se independente desse nó aqui ser vermelho, né? Aí é que não podia ser mesmo, né? Enfim, mas tá aqui um exemplo de árvore que não é rubro-negra. Então a gente vê que essa árvore aqui são aliás, essas árvores aqui, elas são as mesmas árvores que eu tinha pegado lá do exemplo lá da graduada, tá? E a gente percebeu que essa aqui não é nem graduada e nem rubro-negra, ok? Enquanto essa aqui, ela é, ok? Então, para cada nó a gente vai ter a propriedade de colorir como rubro-negro, utilizando as propriedades de uma árvore rubro-negra, e também a gente tem como colocar o posto, tudo bem? Em cada um desses nós aqui e vai obedecer aquelas mesmas propriedades que a gente viu lá para a árvore graduada. Pois é, fica aqui aquela pergunta, né? Será que isso funciona sempre? Tipo assim, será que toda árvore rubro-negra, ela é graduada? E toda não rubro-negra também não é graduada? Ou seja, uma árvore ela é rubro-negra somente se ela for graduada? O que é que vocês acham aí? Vou colocar aqui aqueles postos que a gente concluiu lá nessa árvore aqui, tá? Para ver como é que fica, se a gente tem alguma semelhança, alguma coisa desse tipo, tá? Então, 0 nas folhas, a gente vai ter o pai de cada nó externo sendo 1, que a gente concluiu que era 2, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 1. Ok? Então, será que a gente não consegue ver uma certa semelhança entre esses postos e essas cores aí? Então, aqui é o seguinte, a gente pode pensar sei lá, em converter uma árvore lá na outra, né? Tipo assim, na verdade, eu não estou modificando a árvore, né? Eu só estou modificando os campos, né? Tipo, onde for bal, aí eu vou ter que colocar... Aliás, bal não, desculpa, porto, né? Eu vou trocar por cor, e onde for cor, eu tenho que trocar por posto. Bem, primeiro vamos pensar o seguinte. Se eu te der uma árvore que ela é graduada, tudo bem? Aí você vai querer colocar as cores para no final das contas essa árvore obedecer às propriedades lá da árvore rubro-negra. Como é que você me faria? Então, considera que você tem essa árvore aqui, né? Ó. Aí você vai me falar como é que você vai colorir a partir desses postos, tudo bem? Esses números que estão em verde. Como é que ficaria isso aí? Então pausa o vídeo, pensa um pouquinho aí como é que você faria. Então aqui, ó, a gente pode pensar o seguinte. Cara, a gente pode colorir a raiz logo sendo negro, tudo bem? Que não vai fazer... a gente já vai obedecer aquela propriedade entre aspas, tudo bem? Que não é uma propriedade original.
Aí depois o que é que a gente pode fazer? Olha, aqui nessa árvore você vê que se você pega a raiz e o filho esquerdo desse cara aqui, você viu que tem o mesmo posto, né? E você colocou a cor rubro, tudo bem? E o outro filho que tem o posto diferente, você colocou negro, tudo bem? Será que isso funciona sempre? Ou seja, se você pegar um cara que o pai dele tem o mesmo posto, será que funciona colocar rubro? E se for diferente, você colocar negro? Vamos pegar esse cara aqui, ó. Ele tem um posto 2. Eu vou pegar o filho dele, tem posto diferente. Aí você colocou negro, funcionou, ó. E esse camarada aqui, a mesma coisa, né? O posto dele, ó, é diferente do posto do pai. Você botou negro, funcionou direito, né? Então, ó, aqui você percebe também que vai funcionar isso para cada folha também, né? Ó, por quê? Porque se você pegar sempre uma folha, ela vai ser 0, por definição lá da tua árvore graduada, e o pai dela vai ser 1, ou seja, sempre vai diferir. Então, se diferir, você vai colocar negro. Então, isso você já tem que vai ganhar todos os camaradas, tudo bem? Que são nós externos, tudo bem? Porque os nós externos eles têm posto diferente do posto dos pais. E então você vai conseguir colocar cor negra em cada um, utilizando essa ideia aqui, tudo bem? Que parece ser bem simples. Olha aqui, por exemplo, ó, esse cara aqui, ó, você pega ele aqui, ele tem o mesmo posto do pai dele, né? Ou seja, você vai dar cor rubro para ele, tá aqui, ó, rubro, funcionou. E esse camarada aqui também, ó, você tem que é o mesmo posto lá do pai dele, então como é o mesmo posto, esse cara aqui tem o mesmo posto do pai dele e eu vou colocar cor rubro nele. Tudo bem? Então, aqui parece ser um algoritmo bem simples, né? Tipo assim, você pode percorrer de cima para baixo, aí você vai colocar rubro em negro dessa forma, tudo bem? Você vai olhar com o pai dele. Claro, a raiz, como não tem pai, né? Você simplesmente coloca cor negro nele. Ok? Os outros nós que tem pai, você vai seguir essa ideia. Se o posto do pai dele for igual, então bota rubro. Se for posto diferente, você coloca negro. Então aqui na conversão, quando eu for converter de uma árvore graduada para uma árvore rubro-negra, como é que eu faço? Eu vou de cima para baixo, e se o V... Tudo bem, eu estou pegando o nó V lá, percorrendo a raiz de cima para baixo, tudo bem? Então, se o nó V é uma raiz, eu simplesmente coloco a cor dele para ser negro. Se ele não é raiz, é porque ele tem um pai. Então, pega esse W aí para ser o pai do V, ok? Aí você vai pegar, se o posto do V for igual ao posto do pai dele, você simplesmente coloca a cor vermelha nele, o rubro, ok? Caso contrário, se não, você coloca a cor negra. Bem, então, simplesmente assim, você faz a sua conversão de árvore graduada para a sua árvore rubro-negra. Agora, como é que faz a volta? Como é que eu parto lá da minha árvore rubro-negra? Ou seja, eu vou ter as cores lá, obedecendo todas as propriedades lá da árvore rubro-negra. E como é que eu chego até na minha árvore graduada? Então, voltamos aqui o nosso exemplo novamente para a gente pensar um pouquinho como é que a gente vai fazer isso daqui, tá? Então, pausa o vídeo e pensa um pouco aí. Então, aqui, para a gente ter aqui uma noção aqui bem interessante aqui, a gente pode fazer, em vez de cima para baixo, fazer de baixo para cima, tá? Aqui, no caso, então a gente vai partir das folhas. Ok? Então, a gente pega uma folha e já coloca cor... desculpa, a gente já coloca posto negro, né? Tudo bem, a gente tem aqui as cores e tem que colocar os postos aqui. Ok? Como é que a gente vai fazer isso, então? Então, primeira coisa, se a gente vai de baixo para cima, a gente vai partir das nossas folhas, dos nossos nós externos, tudo bem? Então, se você achar um nó externo, já coloca posto dele igual a 0.
ok? Então, e eu já sei, claro, que vão ser negros, tudo bem? Porque lá, pela definição, esses caras lá na minha árvore rubro-negra têm que ser negros, esses nós ternos. Então, ó, então eu vou pegar a ideia bem parecida, né? Se for uma cor, eu vou repetir o mesmo posto. Se for outra cor, eu vou colocar o posto mais um. Então, aqui no caso, ó, se você pegar esse camarada aqui, que ele é um nó externo, eu sei que ele vai ter a cor negro, tudo bem? Então, se ele for negro, eu sei que ele tem posto 0, eu quero que esse cara aqui ele tenha posto 1. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o posto do cara lá e colocar ele mais 1, só isso. Aí, ou seja, esse cara aqui, como ele é negro, eu vou colocar o posto desse camarada aqui, né? Eu estou indo assim, tá? Ó. Então, eu fiz já primeiro esses caras aqui, agora eu vou fazer esse aqui, que é o próximo nível, tudo bem? Então, para fazer esse aqui desse próximo nível, eu vou pegar o filho dele, um dos filhos dele, aqui no caso pode ser esse filho aqui. Eu sei que ele é negro, né? Eu tô vendo aqui que ele é negro, tá aqui, a cor dele negra. Então, eu vou colocar o posto dele mais 1. O posto dele aqui, no caso, é 0. Então, eu vou ter que colocar 0 mais 1 fica 1. Então, eu vou ter esse camarada aqui, tudo bem? Aí você me pergunta assim, professor, por que você está indo de baixo para cima? Ora, porque fica muito difícil eu falar para você de cima para baixo, se eu fosse partir lá da minha raiz, né? Ficaria muito difícil falar que isso aqui é um 2, tudo bem? Lembrando que quanto mais alta a minha árvore for, ou seja, quanto maior a altura lá da minha árvore, eu vou ter postos maiores lá em cima, tudo bem? E assim, basicamente, eu só estou querendo aqui ir pelas cores, tudo bem? E não pela altura. Aí, por isso que eu tô fazendo de baixo para cima. Ok? Porque eu estou partindo lá das minhas folhas, né? Eu estou partindo das minhas folhas. E eu sei que elas são igual a 0. Aí, o meu objetivo é ir calculando esses postos, aumentando depois. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a nossa regra aqui é a seguinte. Você pega o cara, aí você pega o filho dele. Quem é o filho dele pode ser um desses dois aqui. Então, vamos pegar esse filho aqui. Se o filho dele tiver cor negra, você bota o posto dele mais 1. Tá? E se tiver a cor rubra, você simplesmente repete o mesmo posto. Ok? Então, ó, aqui você vê que vai funcionar para todos os caras. Ó. Esse aqui, tanto faz você pegar, vai ser negro. Aí esse cara aqui vai ter posto 1. Tanto faz você pegar um desses dois aqui, que são filhos desse camarada aqui. Ó. Então, você pega um deles dois. Você vai ter que o posto dele vai ser 0, né? Tudo bem? Porque você já inicializa lá no final, colocando... aliás, no começo, desculpa, né? A primeira coisa que você faz é botar o posto de quem foi externo para 0, né? Daí, você vai ter que um desses dois aqui, que são filhos desse camarada que está aqui em cima, né? Eles são negros, né? Então, você pega um deles, aí você vê que ele é negro, você bota o posto que você já colocou aqui, que é 0, mais 1, você fica com 1. Tudo bem? Então, isso você vai fazendo. Ó, por exemplo, vamos supor aqui, eu vou aqui apagar para ficar mais claro, tá? O que eu estou falando, tá? Ó. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar posto igual a 0 aqui, né? Ó, das minhas folhas, ok? Para colocar o posto desse cara aqui, eu vou olhar para um dos filhos dele, eu vou olhar para esse cara aqui. Ele é negro, então eu vou colocar o posto aqui, ó, dele mais 1. Aqui vai ficar 1. Vou fazer esse aqui agora. Vou pegar um dos filhos dele, que é esse aqui. Ele é negro e tem um posto 0, ou seja, eu vou colocar 0 mais 1, vai ficar 1. Esse aqui é a mesma coisa. Ó. Eu vou pegar esse para calcular o posto desse cara aqui, vou pegar um dos filhos dele, digamos esse filho aqui. Ele é negro, tem um posto 0, então eu vou colocar o posto mais 1 porque ele é negro. Ok? Esse aqui é a mesma coisa, tá? Então, para calcular esse cara aqui, eu vou pegar um filho dele que é esse aqui, que tem cor negra e posto 0 para colocar o posto do filho dele mais 1. Ou seja, vou colocar 1 aqui. Então, só que a gente já tem que aquela propriedade sempre vai ser verdadeira, né? Por quê? Porque eu sei que um pai de nó externo,
ele vai ser ele vai ter sempre o filho negro, tudo bem? O pai de um nó externo, ele sempre vai ter um nó externo como filho, que eu sei que é negro. Então, eu sempre que tenho que esses postos desses camaradas aqui que são pais de nó externo vão ser 1, tudo bem? Porque eu tenho que eu estou colocando o posto do cara mais 1 para quando o filho dele é nó externo. Aliás, ele é nó que tem cor negra, tudo bem? Agora vamos lá continuar aqui. Esse cara aqui, como é que eu vou fazer? Pega um dos filhos dele, tanto faz ser esse quanto esse daqui. Não vai ser indiferente. Então, vamos pegar esse aqui mesmo aqui que eu deixei, tá? Então, esse cara é rubro. Quando é rubro, eu simplesmente repito o mesmo posto do cara que é rubro, tá? Então, aqui no caso, eu vou repetir 1. Mas valeria também para esse cara aqui. Ok? Então, coloquei 1 aqui. Esse cara aqui eu ainda não posso falar nada. Aliás, eu já posso definir ele sim, mas eu vou deixar para definir depois desse camarada aqui, tá? Então, esse cara aqui, aí eu vou olhar os filhos dele. Você pega um desses dois aqui. Tanto faz pegar qualquer um. Você simplesmente só precisa de um deles. Suponha que você pegue esse camarada aqui. Ele é negro e tem posto 1. Se ele é negro, eu vou ter que somar 1 a mais. Ou seja, eu vou pegar 1 mais 1, vai ficar 2. Então, aqui eu fico com 2. Tudo bem? Agora eu vou pegar esse camarada aqui, que é a minha raiz. Como é que eu faço para calcular o posto dele? Tanto faz eu pegar o da esquerda quanto o da direita, tudo bem? Se eu pegar esse cara aqui, ele vai ser rubro e tem posto 2. Ou seja, quando ele é rubro, eu simplesmente repito o mesmo posto, que vai ficar 2. Mas perceba o seguinte, que daria o mesmo posto se eu calculasse através do filho da direita, tudo bem? O da esquerda deu posto 2, e eu estou falando para você que o da direita também vai dar posto 2. Por quê? Porque esse cara aqui, ele é negro e tem posto 1. Quando é negro, eu vou somar 1 a mais no posto desse cara. Ou seja, vai ser 1 mais 1 que vai dar igual a 2. E eu vou ter o mesmo 2 aqui, tá? Então, basicamente é isso. Eu vou de baixo para cima, calculando esses postos, tá? Quando o filho do cara, um dos filhos, tanto faz, o filho da esquerda ou o filho da direita, tanto faz. Então, quando ele for negro, você vai fazer o quê? Você vai pegar o posto do filho dele mais 1. E se ele for rubro, você vai pegar exatamente o mesmo posto do filho que for rubro. Tudo bem? Então, vamos lá fazer o nosso algoritmo. Então, você quer partir de uma árvore rubro-negra e chegar à conclusão de que ela também é graduada. Como é que você faz? Você vai de baixo para cima. Se o V ele for nó externo, você coloca o posto igual a 0. Se não, é porque ele tem um filho, né? Você bota o F para ser um filho dele, tudo bem? Então, o F aqui ele pode ser tanto o filho da esquerda quanto da direita, vai funcionar com qualquer um dos dois. Mas o fato é que você pega um desses dois filhos. Então, se a cor do filho for igual a negro, então você vai colocar o posto de V para receber o posto desse filho mais 1. Em caso contrário, você simplesmente vai colocar para ele receber exatamente o mesmo posto do filho. Ok? Então, aqui a gente finaliza o nosso algoritmo de conversão de árvore rubro-negra para árvore graduada. Então, fica aqui também como exercício, né, provar que, de fato, esses camaradas funcionam, tudo bem? Que aqui, de fato, eu estou conseguindo converter de uma... Claro, aquele primeiro foi de uma graduada para uma rubro-negra e aqui, nesse caso, de uma rubro-negra para uma árvore graduada, tá? A ideia aqui é que se faça por indução.